pense em alguma situação hoje, que você percebeu nitidamente que Deus te protegeu. Pense em alguma situação hoje, tá? Algum momento do seu dia que você olhou e falou assim, não, hoje eu percebi que Deus me protegeu. Você não conseguiu hoje? Então pensa nessa semana, tá? Essa semana ou semana passada, teve algum momento que você percebeu que Deus nitidamente, claramente te protegeu. Ok? Conseguiu pensar em alguma coisa? Pelo menos uma, né? A gente consegue pensar. A gente vai ver então, nesse salmo, o quanto Deus ele nos protege diariamente e nós que muitas vezes não paramos para pensar e não paramos para perceber o quanto que Deus ele tem sido o nosso protetor, o nosso castelo forte, que é o que ele vai dizer então no versículos de 1 a 5, o Senhor, ele é o nosso castelo forte. Vamos ler versículos de 1 a 5, diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor da verdade, Deus da verdade. Esse salmo, então, está vendo que são várias frases. Esse salmo ele é completo de frases pequenas que se conectam uma a outra, mas que é difícil, às vezes, até a gente achar a ligação entre elas, né? Mas o salmista aqui parece que ele está colocando todo o seu coração diante de Deus e com esse assunto de Deus ser o seu protetor, ser a sua rocha, ser a sua fortaleza. Então, alguns detalhes aqui, ele diz, olha, Senhor, seja o meu castelo forte, como a gente acabou de cantar na música Castelo Forte, que foi escrita por Lutero, seja o meu castelo forte, uma cidade fortíssima que me salve. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, por causa do teu nome, o Senhor me conduziu e me guia. E então ele diz, olha, tira os laços das pessoas que as escondidas estão colocando. Às vezes nós não percebemos isso. E é isso que é interessante. As pessoas às vezes planejam o mal contra nós e Deus vai lá e tira o laço, tira aquele planejamento e a gente nem percebe. Nem percebe que Deus os protegeu. Nem percebe que Deus tirou aquele laço, tirou aquela armadilha. E a pessoa percebe isso, poxa, eu tramei contra aquela pessoa, eu tramei contra ele, eu queria o mal dela, mas não deu certo. E a pessoa se frustra, o inimigo se frustra. Mas é porque Deus, ele protege o justo. E às vezes a gente nem percebe, a gente nem sabe, muitas vezes, o quanto que Deus, ele nos protege. Versículos de 6 a 8, então nós vimos primeiramente, do 1 ao 5, que o Senhor é o nosso castelo forte, e do 6 ao 8, o Senhor, ele é bondoso e olha para o justo. Diz então, versículos 6 a 8, Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Então, novamente, várias frases aqui, e muitas são tiradas talvez de outros salmos que Davi escreveu. Ele está dizendo, olha, o Senhor detesta pessoas que idolatram, que confiam
em ídolos falsos, mas eu estou confiando no Senhor. E eu vou me regozijar na bondade, porque o Senhor tem olhado para o justo. O Senhor olha e protege o justo e firma os seus pés em lugares espaçosos. Outro salmo, diz que o Senhor firma os pés na rocha. Então o Senhor está ali nos protegendo, nos ajudando em tudo que nós fazemos, cuidando, e o Senhor não nos entrega nas mãos dos inimigos. Versículos de 9 a 13, o Senhor, Ele é compassivo. O Senhor é compassivo. 9 a 13 é um pedido em que ele diz o seguinte: compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos, de terror para os meus conhecidos. Os que me veem à rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Então ele está dizendo, compadece-te de mim. Ele coloca a sua situação. Mas o mais incrível é que nós podemos colocar as nossas situações diante do Senhor e pedir, Senhor, compadece de mim, sabendo de que Ele vai se compadecer. Porque Deus é um Deus compassivo. Por mais que os nossos olhos estejam tristes, encharcados em lágrimas, nós podemos confiar no Senhor. Interessante o versículo 11, Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários. Quem disse isso? Quando isso aconteceu? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus também se tornou objeto de deboche. E eu esqueci de falar, mas lá no versículo 5, também é um cumprimento em Cristo, em que diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus também repetiu esse salmo, dizendo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na ideia de que nós, então, confiamos no Senhor e o nosso espírito, a nossa alma está, então, diante de Deus. 4. O Senhor é bondoso em proteger o justo. Então, no 2, nós vimos que o Senhor é bondoso e olha para o justo. E agora, no 4, o Senhor é bondoso em proteger o justo. Vamos, então, ler dos versículos 14 até o 22, que diz assim. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios dos mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, do qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, no recôndito da tua presença. Tu os esconderás das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. O texto é grande, Mas mostra a bondade de Deus em proteger o justo. Ele está dizendo, Senhor, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos entreguei meu espírito, os meus dias.
livra-me das mãos dos inimigos. Não seja eu envergonhado. Versículo 16, faze resplandecer o teu rosto, como eu já disse uma vez, é a ideia de Deus voltar o seu rosto para os seus servos com a sua bondade, com a sua graça. Versículo 20 diz, no recôndito, essa palavra é difícil, né? Que dá a ideia de no lugar mais reservado. Tem um outro salmo que diz, no recôndito do seu santuário, do seu templo, que é o lugar do Santo dos Santos, é o lugar mais escondido, mais reservado. Ele está dizendo, no recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo, os ocultarás do conflito de línguas. É isso que Deus faz com os teus servos. Ele esconde de uma maneira que o inimigo não consegue achar. Ele esconde no recôndito da presença dele. Ou seja, ele vai nos protegendo. Eu citei uma vez, acho que foi lá no começo do Salmo, né? Lá no começo, quando a gente começou a expor os Salmos, que eu imagino sempre a proteção de Deus como se fosse uma proteção invisível, em volta, um balão invisível em volta do crente. E Deus faz isso com a gente. A gente não percebe, mas Deus vai nos protegendo, Deus vai nos cuidando, Deus vai escondendo na sua presença. Ele diz, versículo 22, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Então é isso que a gente sente muitas vezes. Não, mas eu não estou protegido. Eu não estou na presença de Deus. Eu não estou protegido no recôndito da presença de Deus. Mas, ele continua, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu clamei por socorro. Então o Senhor me protegeu. Às vezes nós achamos, ele diz, na minha pressa, parece que eu não estou na presença de Deus, mas quando a gente para refletir, quando a gente senta, a gente percebe o quanto nós somos protegidos. E por fim, a última parte, versículo 23 e 24, é Davi então chamando a atenção de Israel, nos chamando a atenção para percebermos a presença, a bondade de Deus, a proteção de Deus e o que nós devemos fazer então, qual a nossa resposta diante de percebermos o quanto Deus tem nos protegido. Versículo 23 e 24 diz assim, amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Há três coisas, então, que nós percebemos nesse texto. Primeiramente, nós devemos amar ao Senhor. Então, ao perceber a bondade de Deus, nós devemos amar a Deus. O Senhor é amado pelos seus santos que se fortalecem nele. Segunda, então, é reconhecer o Senhor preserva os fiéis. O Senhor nos guarda. Nós devemos, então, procurar sermos guardados pelo Senhor. Procurar a presença de Deus. Procurar ser fiel, mas saber que Ele retribui com abundância aos soberbos. Isso aconteceu inúmeras vezes na Bíblia. O Senhor retribuindo aos soberbos. E por fim, versículo 24, a terceira aplicação é que nós devemos ser fortes. Sejam fortes. Essa frase, sejam fortes, ela é repetida várias vezes na Escritura. A mais conhecida, lá de Josué, se não me engano, Josué 1:9, que diz, sejam fortes, seja forte. Seja forte. E nós devemos, então, procurar nossa força em Deus. E assim, o nosso coração, ele é revigorado. Nosso coração é revigorado quando nós procuramos a nossa força em Deus. Por fim, então, já irmos para a aplicação, o justo reconhece a bondade do Senhor
ao protegê-lo dentro de sua presença. E por isso faz de Deus a sua fortaleza. Nunca é simples reconhecer a proteção de Deus. Nunca é simples. Raramente nós percebemos o quanto Deus nos protege do mal diariamente. Raramente nós percebemos. Quando a gente pensa em algo, é porque a gente está... Ok, deixa eu pensar então alguma forma como Deus nos protegeu. Talvez a gente pense de maneiras mais graves, né? Coisas mais absurdas que acontecem. Às vezes a gente nitidamente vê de um acidente e Deus protege, a gente percebe a proteção de Deus, mas em pequenas coisas Deus está nos protegendo. Por exemplo, quero citar algumas coisas. Se você acordou nesta manhã sem que um ladrão estivesse na sua casa, isso já é a proteção de Deus. Teve uma vez, não faz muito tempo, que a gente dormiu, eu e a Priscila, a gente dormiu à tarde, né, depois do almoço, aquele cochilo de lei, né, que tem que ter, aquele cochilinho depois do almoço. E a gente dormiu, a gente deixou o portão aberto. Ficou aberto desde a hora que eu cheguei, que era umas 11 horas da manhã, até as 3 horas, aliás, até as 2 horas da tarde, que foi quando eu saí, e aí eu acordei mais ou menos 1 hora da tarde, aí eu fui, fiz meu café da tarde, aí eu sentei, para quem sabe onde que é o meu escritório lá em casa, na sala, e aí eu olhei para o lado, a hora que eu olhei para o lado, depois de ter estudado um bom tempo, só às 2 horas da tarde que eu olhei para o lado e o portão estava escancarado, estava aberto. Irmãos, isso já aconteceu várias vezes, com muitos. A gente não tranca a casa, a gente acorda, nossa, a casa não ficou trancada. E Deus nos protegeu. Se você acordou essa manhã e não teve nenhum ladrão invadindo a sua casa, isso já é proteção de Deus. Já é proteção do Senhor. Se você também não foi atropelado na rua, hoje, enquanto você caminhava ou estava de moto, vindo para o culto, a gente não percebe, mas isso também é proteção de Deus. Acidentes acontecem todos os dias. Todos os dias. E muitas vezes não acontece com a gente, porque Deus está nos protegendo. Se você sofreu um acidente físico, né, que nitidamente poderia ter sido muito pior do que foi, né, Dali? Muito pior do que foi, realmente, Deus, Ele estendeu a sua mão. Às vezes a gente sofre algumas quedas dentro de casa mesmo. Esses dias eu fui tentar abrir um pote com uma faca, e aí a faca escapou, e ela veio nitidamente assim, no meu rosto, né? Só que por Deus ela deu um trisco e voltou e não fez nada. Eu olhei, rapaz, como que pode um negócio só encostar? E veio numa força e eu consegui tirar. Mas a hora que eu vi, eu falei, rapaz, isso aí é de Deus. Porque não é possível que a faca só deu uma leve encostada. Tudo isso é a proteção de Deus, que às vezes nós não percebemos. Como desafio para você, eu queria que você, no restante dessa semana, você tentasse reconhecer o quanto Deus te guardou e protegeu. Então, se você já tem algo que aconteceu a partir de segunda-feira, tá? Não conta na semana passada, tá? Tá bom, Dali? Não conta semana passada. A partir de segunda-feira até esse próximo domingo, queria que você pensasse em alguma situação que Deus te protegeu. Então, se você não conseguiu pensar de segunda a quarta, então pense amanhã. Acorde amanhã e já comece a pensar. Poxa, eu vou prestar mais atenção em alguma coisa que Deus me protegeu. Da coisa mais simples à coisa mais grave. Pode ser a coisa mais simples possível. E aí, domingo, eu queria que você viesse com isso anotado. Se você quiser dar o testemunho e dizer, nossa, eu realmente percebi, Deus me protegeu dessa maneira. Ou então só vir anotado no papel. E aí, quando chegar no culto, queria que você pudesse sentar, antes de conversar com as pessoas, mas chegar no culto, sentar e agradecer ao Senhor. Colocar diante de Deus. Deus, eu agradeço porque o Senhor me protegeu por isso e por isso. Então, durante essa semana, a partir de hoje, queria que você fizesse isso. Aconteceu alguma coisa
anota no papel ou grava aí na sua mente, e aí pensa, domingo eu vou chegar na igreja e eu vou agradecer ao Senhor por isso que Deus me fez. Se for alguma coisa que você queira até contar para a igreja, a gente dá a oportunidade para você poder falar aqui para os irmãos, tá bom? Pai querido, queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, porque o Senhor tem sido nosso castelo forte. Ó Deus, muitas vezes nós não reconhecemos a sua graça, não reconhecemos a sua proteção, e pedimos perdão por isso, ó Pai, porque o Senhor merece a nossa gratidão todos os dias, por cada coisa que tem acontecido em nossa vida, por cada proteção do Senhor, por cada alívio. Mas queremos, ó Deus, te pedir auxílio, para que o Senhor coloque sempre em nossa mente, toda vez que o Senhor nos proteger, ou na maioria das vezes, nós possamos reconhecer isso. Nos ajude, ó Pai, a reconhecer que o Senhor está presente, que estamos protegidos na presença do Senhor. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a todos os dias, chegar ao final do dia e agradecer, porque nada de mal aconteceu em nossas vidas, porque o Senhor nos protegeu. E se aconteceu alguma coisa de grave, ainda assim, agradecer porque poderia sempre ser pior. E sempre podemos perceber a sua graça e o seu amor. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer o quão bondoso o Senhor é, o quão gracioso, e que o Senhor pode, ó Pai, guardar nossas vidas. Pedimos e clamamos ao Senhor que continue nos protegendo. Nós não merecemos isso, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude todos os dias de nossas vidas a não confiar nas nossas próprias forças, mas a confiar na proteção, na misericórdia, na bondade do Senhor. É o que oramos, pedindo a sua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.